Jesus dijo assim: les refirió também uma parábola acerca de quê? Necessidade. Ou seja, não é opcional, é uma necessidade. Jesus estava explicando sobre uma necessidade de orar sempre e não desmayar. Então Jesus mostrou que a pessoa que quer alcançar algum objetivo, a pessoa que quer obter o favor de Deus, ela não pode ser uma pessoa emotiva. Ela não pode ter uma fé emotiva. Porque a fé emotiva é aquela fé que a pessoa necessita ver para crer. Ela necessita palpar. Ela necessita sentir algo, ouvir algo, para que ela se sinta motivada. Essa é a fé emotiva. Ela depende de circunstâncias. Ela depende do que está ao redor de ela. E essa classe de fé ha hecho muitas pessoas naufragar, porque muitas pessoas elas acabam desistindo de seguir a Jesus, porque como elas não viram o resultado que esperavam, então elas se desanimaram. Mas por quê? Porque a fé de ela era a emotiva. Queria ver, queria palpar, queria sentir, queria ouvir alguma coisa. E essa fé levará a pessoa ao fracasso. Ao passo que a fé bíblica, a fé da palavra de Deus, ela é independente dos 5 sentidos humanos. A fé não depende dos 5 sentidos. Lo que eu vejo, visão. Lo que eu escuto, audição. Lo que eu huelo, olfato. Lo que eu toco, tacto. E lo que eu visão, audição, olfato, tacto e que mais? Gosto, provar. Então, a fé bíblica não necessita de sentidos humanos. Lo que eu sinto, lo que eu vejo, lo que eu escuto, lo que eu huelo, lo que eu provo, é indiferente quando há uma fé bíblica. Indiferente. Porque assim como os sentidos, eles funcionam de forma independente. Eu para ouvir, não necessito ver. Ou necessito? Não. Não necessito. Eu para olhar, eu não necessito sentir. Ou necessito? Não necessito. Eu para sentir, não necessito ouvir. Porque são sentidos que funcionam cada um independentes. Você vê, há pessoas que elas têm um problema audiovisual, elas têm um problema de não ver. Mas pese que não veem, elas escutam, elas proebam, elas huelem ou não, mesmo não tendo um sentido. Não sei se eu me hago entender. Então, a fé é como se fuera um 6º sentido, que tem que funcionar a parte dos outros. Não pode depender do que eu sinta, veja, oiga, toque. Não. A fé, ela se fundamenta no que está escrito. Por isso que ela não depende de sentidos. Porque para a fé, basta o que está escrito. Só isso, está escrito. Se está escrito,
Então, minha fé me dá a certeza, vai acontecer. Vai acontecer, porque está escrito. Por exemplo, você está aqui de pronto hoje, e você disse assim: bispo, eu tenho um grave problema em meu matrimônio. Estamos separados, ou estamos nos separando-nos. E mi pareja me dijo que lo nuestro se acabou. Mi pareja me dijo que não me quer ver nem pintura. Muito bem. Foi isso que você escutou? Foi isso que você viu? E foi isso que você sentiu? O desprezo. Correto? Se você seguia por essas coisas, então você vai para baixo. Porque você começa a pensar: ele já não me quer, ela já não me quer, ele já disse que não me quer, eu escutei da boca dele que ele não me quer. Então, se sua fé, você vai para baixo. Agora, quando a pessoa tem a fé fundamentada na palavra de Deus, então, o que ele disse, o que eu ouvi dele, o que eu escutei dele e o que eu senti, não hará minha fé ir para baixo, porque eu vou a seguir lutando, porque eu creio que meu hogar será salvo. Isso é fé. Está compreendendo? Você está aqui, bispo. Eu tenho uma enfermidade que eu fui desahuciado. Clinicamente eu não tenho cura. Ok. Quem disse? Não, o médico disse. O médico me disse, eu ouvi do médico que eu não tenho cura. Eu vi em los estudos que eu não tenho cura. E eu sinto em meu corpo a enfermidade. Eu sinto o dolor. Ok. Isso é uma coisa. Se você se deixa guiar por essas coisas, por esse diagnóstico, por lo que você viu nos estudos e por lo que você sente em seu corpo, sua fé, você vai a pique. Agora, se você vive a fé bíblica em la palavra de Deus, então você luta. Você não se põe triste nem sentimental, porque dentro de você há certeza de que você será curado, porque está escrito. Essa é fé. Isso é fé. Essa é a fé bíblica. A fé bíblica, ela é cega, sorda, não é nada. A fé bíblica, ela é simplesmente focada em la palavra. Está aqui escrito. Acabou. Para ela isso acabou. Não necessita mais nada. Você, de pronto, bispo, eu venho de uma família muito pobre. Muito pobre. Venimos todos de uma família de muitas necessidades. Ok, você cresceu vendo a pobreza. Você cresceu escutando que aquele que nasce pobre termina pobre. Você sentiu no corpo a pobreza. Por quê? Porque você sentiu hambre, porque não teve para comer. Você sentiu frio, porque não houve para comprar um abrigo. Ou seja, você viu, você odiou, você sentiu, você hasta olhou a pobreza. Porque hasta você pode olhá-la. Não pode? Pode ou não pode? Sim, pode. É basta você entrar em um lugar que você já sente aquele olor. O olor à sociedade, olor a coisas viejas. Ou não é verdade? Quem já comprou um carro 0 quilômetros? Quem já comprou? Quando você entra no carro, o que você sente? Ai, que olor. Olor a novo, não é assim? Mas quando você entra também dentro de um carro viejo, o que você sente? Sente ou não sente? Então, hasta isso a pessoa pode sentir o olor da miséria. Isso é uma coisa. Mas quem tem a fé bíblica, então se não interessa aonde eu cresci,
não interessa o que eu vi, não interessa o que eu senti, nem o que eu ando olhando, porque eu creio que eu vou a prosperar, porque está escrito. Então se eu vou a venir, eu vou a lutar, eu vou a ser meus propósitos, e eu vou a prosperar. Isso é fé. A fé é assim. Amém, gente? E é essa fé que todos necessitamos. Infelizmente, a maioria de nós outros acaba terminando, mesclando a fé com as emoções, e acaba naufragando. A fé bíblica não. Você vê que Jesus estava dentro da barca e estava dormindo, e de pronto se levantou na tempestade, e a tempestade começou a sacudir o barco de um lado para outro. Começou a entrar água dentro do barco, e Jesus estava quê? Eu pergunto, será que Jesus não escutava o ruído do mar? Escutava ou não escutava? Será que ele não sentia que o barco se estava... Sentia ou não sentia? Será que ele não olia o olor da água entrando? Do mar? Mas a Bíblia disse que ele estava... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus não andava por as coisas que veia, oía, sentia. Ele andava fundamentado em lo que está escrito. A barca não se ia hundir, nunca. Porque ele estava dentro da barca. É fé. Quando Jesus está dentro de sua vida, dentro de sua barca, você anda com essa fé. Você sabe que você vai vencer esse problema. Você sabe que vai superar esse momento delicado. Você sabe, mas sabe por quê? Porque está dentro. Não é uma coisa que eu vejo, não é uma coisa que me disseram, não é uma coisa que eu sinto. Não, está dentro de mim a certeza de que Deus é comigo. E se Deus é comigo, nada vai prevalecer em contra minha. Amém, gente? Está compreendendo? Então, Deus, ele depende dessa classe de fé para que ele pueda manifestar a justiça dele em sua vida. Não há justiça se não há fé. Você vê que o símbolo da justiça é uma pessoa com uma venda. Não é assim? Por quê? Porque a justiça é cega. Ela depende de hechos. E assim tem que ser nossa fé. Nossa fé tem que ser cega para as coisas que estão a nosso alrededor. Eu tenho que andar confiado em lo que está dito. E Jesus dijo aqui isso, que devemos orar sempre e não quê? Não desmayar. Ou seja, nunca desistir, nunca dar-se por vencido, nunca tirar a toalha, nunca pensar que já não há esperança, nunca pensar que já se acabou. Não. Quem anda por la fé, vive sobre essa fé. Amém, gente? Aí ele disse assim: lhes digo, em certa cidade havia um juiz que nem temia a Deus, nem respeitava homem. E havia também naquela cidade uma viúva, la qual venia a ele dizendo: haz-me justiça contra meu adversário. Ele não quis por algum tempo. Ele não quis por algum tempo. Por isso que eu lhe dije, a fé não depende de lo que vê, não depende de lo que sente, não depende de lo que se escuta, não depende de lo que se huele. Essa viúva, ela foi, e o juiz não lhe quis fazer caso. Ela escutou do juiz, não. Ela escutou, ela viu
que aquele juez era malo, injusto. Ela viu isso. Ela sentiu em la carne dela o desprecio de aquele homem. E ele por algum tempo não quis hacer-lhe justiça. Pero depois digo a si mesmo: aunque nem temo a Deus, nem respeito ao homem, le haré justiça a esta viúva, porque quê? Não me deixa de molestar, para que não venga continuamente a cansar-me. Então digo Jesus: oigam lo que disse el juez injusto, e Deus não hará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, quando venga el Hijo del Hombre, será que o Senhor de la glória, Ele encontra essa classe de fé em nós outros? Será que Ele vê em nós outros esse tipo de fé? Ou que classe de fé Ele está vendo? Que classe de fé nós outros lhe mostramos? A fé emotiva, que está toda mesclada com emoções e sentimentos? Ou a fé bíblica, que está fundada em no que está escrito? Essa é a pergunta que ele digo: hallará fé? Encontrará essa classe de fé, a fé dessa viúva, a fé dessa mulher que era pobre, essa mulher que não tinha recursos, essa mulher que não tinha apoio de nadie, essa mulher que não tinha onde acudir, ela não tinha nadie. A única coisa que ela tinha era fé. Era o único que ela tinha. Nem dinheiro ela tinha para sobornar o juez. Nem dinheiro, porque se ela tuviera dinheiro, de pronto, juez. Mas nem para isso ela tinha. Ela não tinha de onde, a quem acudir. A única coisa que ela tinha era a sua fé. E talvez você que está aqui hoje, a única coisa que lhe quede é sua fé. Porque você já perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu trabalho, perdeu amistade, perdeu casa, perdeu negócio. Você só está perdendo. Só não perdeu a vida todavia, porque Deus ha tenido misericórdia. Então, se o único que lhe queda é sua fé. Mas essa fé é suficiente para que Deus lhe haga justiça. Amém, gente?